Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. O vídeo de hoje tá muito gostoso de assistir, hein? Onde eu vou ensinar para vocês a receita de um pão caseiro que fica muito gostoso, macio e assim, gente, muito fácil de fazer, muito econômico. Então, se você gosta de pão caseiro, se você gosta de vídeo de receitinhas, aproveite, já curte aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e bora anotar aí os ingredientes para você poder fazer esse pão. Em uma travessa de vidro ou uma vasilha de plástico, tanto faz, nós vamos colocar 3 xícaras e meia de farinha de trigo. Coloquei 1, 2, 3 e mais metade, da farinha de trigo. E nós vamos colocar também metade desse pacotinho de fermento, tá? Ele já tá aberto aí porque eu já tinha feito o pão outra vez, essa era a segunda vez que eu tava fazendo. Então a gente só vai usar metade. E nós vamos misturar muito bem o trigo com esse fermento, gente. Misture muito bem, tá? Depois de bem misturado, abra aí um buraquinho no meio e nós vamos acrescentar os outros ingredientes. Então, agora a gente vai colocar 2 colheres de açúcar, 2 colheres de sopa, tá? Uma colherzinha dessa rasa de sal. Ah, e a colher de açúcar é rasa. Um ovo, 2 colheres de óleo e 1 xícara de água. E a gente vai mexer essa receita aqui muito bem, tá? Vai precisar colocar a mão na massa, para poder mexer agora. E aí, como vocês podem ver, precisou acrescentar farinha de trigo. Isso é normal, pode acontecer, como eu falei para vocês, depende do tipo da farinha, Então, eu acrescentei aos poucos e fui acrescentando conforme a necessidade. Depois, no final, mostrei para vocês aí o resultado da massa, o ponto, da massa, de como ela deve ficar. E ela deve ficar assim, ela gruda só um pouquinho de nada e ao mesmo tempo ela não gruda, tá? Ela fica uma massa bem bonita. Nós vamos deixar essa massa aqui nessa travessa, tá? Pra ela poder crescer. E eu vou tampar com um pano e deixar descansando por mais ou menos 1 hora. Já descansou e olha só como que ela dobrou de tamanho, gente, ela ficou enorme. E agora a gente vai polvilhar um pouco de farinha de trigo por cima para poder tirar essa massa da travessa, tá? E a forma que eu vou usar é essa redonda com furo no meio. Sim, gente, não é forma de pão, mas vai ficar bonitinho no final. Então, coloquei um pouco aí de farinha de trigo, polvilhei, tirei essa massa daí. E nós vamos agora modelar esse pão. A gente vai colocar, pode ser na bancada, pode ser na mesa, que eu vou colocar na mesa. A minha mesa já está limpa, tá? Já higienizei. E agora nós vamos polvilhar a farinha de trigo na mesa e modelar esses pãezinhos. E agora, gente, para modelar, o que a gente vai fazer? Nós vamos aí dividir essa massa, deixar mais ou menos nesse formato aí. E nós vamos cortar ela em 8 pedaços, tá? Primeiro vamos cortar o meio na vertical. Com muito cuidado, gente, porque eu fiquei com medo de arranhar minha mesa. E depois a gente vai cortar na horizontal, no meio de novo, na metade. E cada pedacinho desse nós vamos dividir em 2. E ficou assim, o último eu cortei para vocês verem, como que é. Muito simples, gente. E cada pedacinho desse a gente vai fazer um formato de bolinha, que eu vou mostrar para vocês aí agora como faz. Então, agora nós vamos modelar dessa forma como eu estou mostrando para vocês. Puxa uma pontinha e aperta. E vai fazendo isso várias vezes para poder formar o pãozinho, tá? E depois mais esse movimento aí. Aperta no meio e une as pontinhas. Aperta, une, aperta de novo, une várias vezes. Faça isso, tá? E ficou assim, gente, o resultado, uma bolinha, bem bonitinha. E agora a gente vai colocar aqui na assadeira.
e depois eu venho postando para vocês como que ficou o resultado. E ficou assim, gente, parecendo uma flor, né? Fica bem bonito esse pão. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos deixar descansando mais uma vez, em média 45 minutos a 1 hora também. Então eu vou tampar, né, esse pão novamente com o pano e vou deixar crescer. E eu não vou assar o meu pão no forno normal. Eu vou assar nessa panela que eu testei uma vez e eu amei. Eu ganhei essa panela de presente, né, no chá de cozinha de uma prima minha, antes de eu me casar. E, gente, eu gostei muito de assar bolo, pão nela. E ela é uma cuscuzeira normal. Eu vou mostrar pra vocês como que ela é. E a gente assa sem água no fundo, tá? Não pode colocar água no fundo. Então, se você tem uma panela dessa e não sabe como usar, talvez não sabia disso, então já vai uma dica boa aí pra vocês. Ou você assa na panela ou assa também no forno elétrico, forno convencional, enfim, da forma que você puder assar aí, tá bom? E ficou assim, gente, o resultado do pão já crescido, né? E agora, o que nós vamos fazer? Vamos pincelar a gema por todo o pão e eu vou dar uma outra dica para vocês. Se você não tem pincel para pincelar, faça como eu fiz aqui. Então, é importante a gente separar somente a gema. E aí, eu peguei esse guardanapo, como eu falei para vocês, dobrei ele aí e vou pincelar com ele, gente. Uma dica boa para vocês, né? Talvez você pense que não tem como pincelar, mas dá super certo assim também. E se você ainda não tiver guardanapo em casa, tem como também vir com as costas da colher, tá bom? Então, pincele por todo o pão aí. E aqui o pão já está finalizado e nós vamos colocar agora para poder assar nessa panela. Lembre que é sem água, não pode ter água embaixo. E aí, como eu mostrei para vocês, eu acendi o fogo, né? E vou colocar no fogo baixo. E coloquei a panela aí, gente. E ela vai assar, o pão, na verdade, né? Vai assar. E eu volto para mostrar o resultado final para vocês. Então, esse é o resultado final. A única desvantagem de assar na panela é que ele não doura por cima. Mas não tá cru não, tá, gente? Ele tá bem assado, por sinal. As laterais dele estavam assim, até passando um pouco, sabe? Do ponto. Mas ficou uma delícia, ficou muito macio, fofinho. Isso eu garanto pra vocês. E aqui eu já desenformei o meu pão ainda quente. E eu quero dar outra dica. Esse vídeo tá bom, hein? Tá cheio de dicas. Mas quando você assa o pão e ele fica essa casquinha dura do lado, sabe? Mais durinha. É só você passar margarina ou manteiga nessa parte, que quando ele esfriar, ele vai ficar macio. Sério, confia em mim, tá? Então eu passei em volta, embaixo, onde ele ficou bem assado. Então ele ficou com essa casquinha mais grossinha e depois ele ficou bem macio quando ele ficou mais frio. E esse foi o resultado final, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como vocês podem ver aí, ele estava meio quentinho ainda, que ele saiu derretendo a margarina. E, gente, que delícia, sério. Façam e volte nesse vídeo e comenta se você gostou dessa receita, porque esse pão fica simplesmente maravilhoso. E se você gostou, já deixa seu like para mim, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e também ative as notificações, porque sempre que eu postar vídeo novo, você vai ser notificado. E é isso, gente. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.